Romanos capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 14, nós vamos explorar mais uma pequena parte da carta aos Romanos, continuando o nosso estudo nesta manhã. Romanos capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 14. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ok, nós temos um texto trabalhoso, trata de dois assuntos muito especiais para nós, dentro da teologia e dentro do ensino a respeito da justificação, e nós falamos a semana passada, no início do capítulo 5, nós falamos sobre a imputação e a expiação. A expiação foi aquele ato através do qual Cristo, em nosso lugar na cruz do Calvário, ele pagou. E nós usamos um termo muito interessante quando nós falamos sobre isso, seguindo aquilo que Paulo nos ensinou também. Através do sangue de Cristo, nós somos purificados dos nossos pecados. Então, através do sacrifício de Cristo, aquela culpa, aquela promissória de dívida nossa para com Deus, ela foi paga, né? Então, Cristo limpou, Cristo expiou esta nossa culpa, e Ele imputou em nós, ou seja, Ele lançou sobre nós este manto de justiça dele, e isso é a imputação da justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Nós que somos, que éramos, que somos, e ainda carregamos em nós a natureza pecaminosa, e por isso somos pecadores. Então, quando Paulo nos ensina isso, especialmente aqui no capítulo 5, ele está fundamentando a sua teologia a respeito da justificação pela fé, explicando que esta fé é na obra de Cristo, e a obra de Cristo é essa obra expiatória, é a obra do Filho de Deus, oferecendo um sacrifício para a purificação dos nossos pecados. Então ele nos representa na cruz, e ao mesmo tempo, diante daquela justiça que ele alcançou durante a sua vida, não só por ser ele o Filho de Deus, mas por ter vivido ele sem pecado, e ter obedecido a palavra, ter cumprido os preceitos de Deus, não ter falhado em absolutamente nada, e o resultado, a recompensa da obediência é vida. Mas uma vez que Cristo não pecou, esta recompensa que ele recebe por sua obediência é imputada sobre nós em forma da sua justiça, e nós somos declarados justos, e a vida de Cristo, tanto aquilo que ele viveu antes do seu sacrifício, então aquilo que ele conquistou com a sua obediência, tanto aquilo que ele nos oferece depois da sua morte e ressurreição, que é essa mediação que ele faz entre nós e Deus, é sobre nós um grande presente, uma grande bênção, porque traz para nós o assunto de hoje, traz para nós reconciliação. A reconciliação, Paulo usa dois termos aqui em Romanos, especialmente no capítulo 1 e no capítulo 5, que são dois termos gregos que são usados para troca, né?
duas palavras que são usadas para troca. Uma delas tem um peso de algo leviano, uma troca leviana. Quando alguém faz uma troca boba, né? Quando alguém faz um negócio ruim, o termo que os gregos usavam para essa troca era um termo que seria na nossa língua algo como metalasso. Essa seria a pronúncia desse termo. É a troca, mas uma troca boba, uma troca sem valor. E o termo que ele usa aqui no capítulo 5 para troca é traduzido como reconciliação. Mas que soltaram os cachorros na rua aí todos, né? O microfone está desligado. Esse termo que Paulo usa agora é catalagio ou catalage, que significa, agora voltou. Que significa o quê? Significa uma troca boa, uma troca vantajosa. Então, lá no capítulo 1, Paulo disse assim: nós estamos todos debaixo, tá? Parece que eles estão todos por aí mesmo. No capítulo 1, a troca que nós fizemos foi a troca do Criador pela criatura, da justiça pela injustiça e da verdade pela mentira. Então, os primeiros leitores de Paulo, quando eles liam lá, eles encontravam lá: nós trocamos o Criador pela criatura, e o termo que estava lá é metalasso. Então, ele já entendia que Paulo estava falando: nós fizemos uma troca ridícula, uma troca terrível. Nós trocamos o Criador pela criatura, a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça. Quando este mesmo leitor lá do primeiro século lia o capítulo 5, ele encontrava lá catalage, quando ele dizia: agora nós obtivemos a reconciliação, ou seja, através de Cristo Jesus, nós tivemos uma troca boa, porque Cristo tomou para si as nossas injustiças, Ele tomou para si as nossas maldições, os nossos pecados, Ele colocou sobre os seus ombros, e Ele colocou sobre os nossos ombros a sua justiça, a sua amizade com Deus, a vida que Ele tinha em Deus, Ele ofereceu a nós. E reconciliação é isso, é essa troca boa que acontece. O resultado dessa troca na nossa vida é uma felicidade indizível, felicidade que só pode ser percebida por alguém que tem a noção da troca ruim. E esse é o ponto que justifica o apóstolo Paulo ter gastado os 3 primeiros capítulos para mostrar o quão afundado no pecado a sociedade, a humanidade inteira está. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está dizendo assim: naquela situação danosa que nós entramos por fazer uma troca boba, onde nós trocamos o Deus Criador pela criatura, a justiça pela injustiça, a verdade pela inverdade, e nos tornamos inimigos de Deus. Se Cristo, se Deus, nesse tempo, foi capaz de nos amar ao ponto de nos reconciliar através da morte do seu próprio Filho em favor nosso, muito mais agora que nós recebemos essa troca boa, que o manto da justiça de Cristo está sobre nós, que nós somos reconciliados com Deus, nós trocamos aquele estado ruim que nós estávamos, de forma gratuita, por uma oferta que o próprio Deus fez por nós. Uma vez que nós estamos agora nesse estado de reconciliação, de troca boa, nós seremos salvos pela vida de Cristo. Isto é a segurança do cristão: eu estou reconciliado com Deus, nada pode me arrancar das mãos do Senhor, nada pode me separar do amor de Deus, nada pode prejudicar esse relacionamento. Por quê? Porque a garantia desse relacionamento é essa troca boa que Cristo fez conosco, quando Ele tomou sobre si as nossas culpas e Ele colocou sobre nós a sua justiça. E então eu posso ter como um indivíduo, como uma criatura de Deus, e muito mais agora como filho de Deus, eu posso ter segurança e eu posso ter alegria na minha vida, porque eu sei que Cristo promoveu
esta nova realidade na minha vida. Qual que é o ensino de Paulo para nós? O versículo 11 ele diz: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo está dizendo o seguinte: a vida do cristão é uma exultação constante. O cristão, ele glorifica a Deus e ele participa dessa glorificação porque ele está debaixo da satisfação do próprio Deus. Deus olha para nós falamos sobre isso semana passada, ele olha para nós e por causa de Cristo Jesus, ele fica satisfeito comigo. Ele fica satisfeito com você. Aí você fala assim: nossa pastor, mas durante a semana acontecem tantas coisas, algumas conscientes, algumas inconscientes, quando eu vejo eu já fiz, que poderiam deixar Deus completamente irado comigo. Como que Deus pode ficar satisfeito comigo? Mas é assim que Deus está. E é por isso que eu tenho que me regozijar em Deus. É por isso que o meu coração tem que se alegrar em Deus. É por isso que precisa haver júbilo na minha vida, porque eu sei que ainda que eu transgrida alguma lei de Deus, ainda que eu faça alguma coisa que o meu próprio coração já me condena, quanto mais Deus que é santo, ainda assim eu sei que Deus olha para mim e Ele está satisfeito com a minha vida, porque sobre mim repousa a justiça de Cristo. E então é inaceitável, é descabido que um cristão viva surumbático, viva cabisbaixo, viva bravo, irritado, chateado, triste. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com alguns posicionamentos que a gente como cristão tem, mas durante muito tempo eu ouvi pessoas batendo firme, exatamente com esse argumento, sobre a depressão na vida do cristão. O cristão não pode ficar depressivo. E aí com o tempo eu comecei a fazer uma distinção nessa fala. Então aquela depressão que é fruto de uma deficiência de algum tipo de substância orgânica no nosso corpo, ok, isso é possível. Mas aquela depressão que é provocada por problemas emocionais é inaceitável sim na vida de um cristão. Porque o que nós temos de peso, o que nós temos nesta balança do nosso humor de peso, do lado da alegria e do contentamento, é impossível de ser medido. Porque o que nós temos é esta reconciliação com Deus, que para um cristão que tem consciência do que significa ser inimigo de Deus e do que significa estar reconciliado com Deus, não dá para descrever o contentamento e a satisfação que tem que estar no nosso coração. E se eu não entendo isso, e se eu não tenho isso, é porque de fato eu nem entendi a profundidade do meu estado de pecado e também não entendi o tamanho do perdão e da reconciliação que eu recebi em Cristo Jesus. E aí eu preciso voltar lá no beabá e entender por que eu estou dentro da igreja, por que eu estou servindo a Cristo Jesus, por que eu digo que eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu tenho para mim que muitas pessoas que fazem essa declaração ainda não compreenderam nem do que foram salvos, que é o ponto do apóstolo Paulo com os romanos. Ele precisava primeiro provar para eles que eles necessitavam da salvação, mostrar o estado deles. E eu tenho para mim que até mesmo dentro das igrejas do século 21, esse assunto precisa ser tratado, porque muitos de nós, ou pelos anos que nós estamos caminhando na igreja, ou por termos nascido já numa família cristã, sequer temos uma noção correta do tamanho da besteira que nós fizemos, que é o metalaço, a troca ruim. E então, se eu não sei o tamanho do estrago que aconteceu na minha vida por causa do pecado, eu também não tenho condição de estar satisfeito e me rejubilar em Deus, porque eu também não consigo ter noção do tamanho da obra que Cristo fez em meu favor. Então, uma oração que deve ser feita por todos nós sempre é essa: Senhor, me ajude a compreender, a sentir, a perceber o tamanho da obra que o Senhor realizou, para que a minha alma fique satisfeita, para que a minha mente fique convencida, para que o meu coração exploda de felicidade em relação a isso. Porque é inaceitável que um cristão viva por qualquer um dos motivos circunstanciais,
das causas transitórias da vida, viva infeliz. A infelicidade é uma coisa que não pode fazer parte da vida do cristão. Porque para começo de conversa, só o que nós recebemos aqui, da parte de Deus, é algo para nos deixar felizes todos os dias. Fora as promessas que Deus fez em relação à nossa vida futura. Agora entra um outro ponto de Paulo aqui. Paulo fala sobre a reconciliação e depois então ele volta no ponto da questão do pecado universal e ele vai dizer, olha, através de um homem nós todos fomos contaminados, fomos infectados com o pecado. E essa representação precisa ser considerada para entender. Se eu não conseguir conceber que através de um homem o pecado entrou em toda a humanidade, dificilmente eu vou conseguir entender e compreender que através de um homem, Cristo Jesus, houve perdão. E o perdão e a reconciliação foi trazido para essa mesma humanidade desde que ela creia. Então, para entender o peso da reconciliação para todos os que creem, através de um único homem, eu antes preciso entender a realidade de que um único homem também contaminou toda a raça. E é por isso que Paulo vai começar, a partir do versículo 12, mostrar que assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E aí ele vai desenvolvendo essa ideia. Ao longo da história, essa foi uma das doutrinas bíblicas, pelo menos dentro das cartas de Paulo, mais atacada. Por quê? Porque nenhum de nós gosta desse tipo de representatividade. Nós gostamos de representatividade quando ela é lucrativa. Quando alguém diz assim, eu fui lá, te representei e nós ganhamos. Opa, eu não lembro de ter feito uma procuração, mas tá bom, se nós ganhamos, você estava me representando, ótimo. Mas alguém diz, eu te representei e nós perdemos. Aí você fala, eu não te dei nenhuma procuração para você me representar. Porque nós não gostamos de ser mal representados, e mesmo quando nós oficialmente nos damos uma procuração para que alguém nos represente, se essa pessoa perder, a gente fica indignado, fala, não, eu fui mal representado, esse é o problema. Então nós temos uma dificuldade com a questão da representatividade. Quando nós escolhemos, nós ainda não podemos reclamar muito. Mas o ponto aqui, que sempre foi a discussão da igreja com o próprio Paulo, é o seguinte: eu não escolhi esse representante. Como é que Deus pode me culpar pelos atos de um representante que eu não escolhi? E você pode até talvez nunca ter dito isso, ou talvez nunca ter ouvido, mas eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça. Será que outra pessoa faria a mesma coisa? Será que outro teria feito o mesmo que Paulo? Ou eu tenho certeza também que você, como eu, como acredito que todo cristão que já leu essa história, que lê Gênesis, fica imaginando o que você faria se você estivesse no lugar de Adão. Eu falaria para Eva, você comeu um azar o seu, eu não vou comer esse negócio. Ou você daria um sermão em Eva todo dia de manhã e falaria assim, você não faça besteira, mulher. Nós não faríamos nada disso. E aí, ao longo da história, vários teólogos formularam teorias a respeito do que Paulo está dizendo. Eu vou citar as 3 primeiras delas e depois a gente faz uma aplicação sobre isso. A primeira teoria que foi usada a respeito disso é uma teoria chamada realismo. E o que significa realismo? Então, os teólogos, logo dos primeiros séculos da igreja, eles entenderam o seguinte, que quando Paulo está falando que através de Adão, de um só homem o pecado entrou, ele está dizendo que lá em Adão, todas as nossas almas estavam pré-existentes nele. Então o pecado não foi só dele, o pecado foi de todos nós, porque nele estava a semente de toda a humanidade. E aí, esta argumentação é fundamentada em alguns textos, tanto de Hebreus capítulo 1 e 2, quanto de Gênesis, quando aparece a representatividade de toda a família de Israel, no ato de Abraão pagar dízimos, no ato dele entregar as suas ofertas a um sacerdote desconhecido, que é o sacerdote Melquisedeque. Lá em Hebreus capítulo 2, quando o autor aos Hebreus quer provar a superioridade de Cristo, ele diz que Cristo
é um sumo sacerdote da ordem da casa de Melquisedeque, ou do sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque nas igrejas da dispersão no primeiro século, as pessoas, os falsos mestres ensinavam assim: olha, Jesus não pode ser nosso representante diante de Deus, ele não pode ser nosso sumo sacerdote, porque ele não nasceu da casa de Levi. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram todos da família de Levi, por isso eram chamados de levitas. Jesus não é descendente dessa família. E então os falsos mestres lá no final do primeiro século começaram a ensinar assim: olha, Jesus não pode ser o representante da raça, ele não pode ser o nosso intercessor diante de Deus, ele não pode ser o nosso mediador, ele não pode, porque ele não é sumo sacerdote, porque ele jamais foi sacerdote, e ele não pode ser sacerdote porque ele não é da casa de Levi. Então o autor aos Hebreus diz assim: de fato, Jesus não é da casa de Levi, mas Jesus é da ordem de Melquisedeque. E quando o autor fez isso, ele fez algo maravilhoso. Por que ele fez? O sacerdote, a oferta é sempre dada à autoridade, entregue na mão da autoridade superior. Então ele pegou e voltou lá em Abraão e falou assim: se Abraão entregou oferta para Melquisedeque, em Abraão Isaac estava entregando oferta, porque Abraão é pai de Isaac. Se em Isaac estava oferecendo através de Abraão oferta, também estava oferecendo oferta Jacó, porque Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão, que entregou oferta a Melquisedeque. Ora, se através de Isaac e de Abraão Jacó ofereceu ofertas a Melquisedeque, então todos os filhos de Jacó ofereceram a Melquisedeque oferta. E se todos eles ofereceram, entre eles estava também Levi. E se Levi, que é da casa dos sacerdotes, entregou através de Jacó, de Isaac e de Abraão oferta a Melquisedeque, significa que Melquisedeque é de uma ordem sacerdotal superior à ordem sacerdotal de Levi. Portanto, Cristo é sim nosso mediador, porque ele é de uma ordem sacerdotal maior, superior à ordem sacerdotal levita. Então, esta argumentação serviu de base para os teólogos do realismo dizerem o seguinte: em Adão, todos nós fomos representados, porque genealogicamente todos nós estamos ligados a uma mesma raiz. E essa raiz é Adão. Portanto, aquilo que Adão fez tem um peso sobre tudo que nós fazemos, porque ele era o representante. Ele não era apenas o representante, nós todos estávamos nele. Não é uma questão de representação, é uma questão de essência. As nossas almas estavam na vida de Adão. Esse é o ponto do realismo, e é baseado nesses argumentos que eu citei para vocês da Bíblia, onde em Abraão, por exemplo, a essência de Isaac estava, a alma de Jacó estava, e de todos os seus filhos. E então, portanto, ele era não apenas um representante, mas ele era a alma pré-existente de todos esses seus filhos. A outra linha de pensamento é a linha que inclusive os reformados, a igreja presbiteriana também dentro deles, sustenta com mais veemência, que é o federalismo. Para não entrar nessa linha de raciocínio que trabalha uma coisa quase que mística, da presença das nossas almas nos nossos pais, porque somos geração deles, então os reformados estabeleceram um outro argumento, que é o argumento do federalismo, ou seja, ele era um representante legítimo nosso. Por que era um representante legítimo nosso? Porque a raça humana se reduzia a um casal naquela época. E então, Adão era um representante legítimo nosso, e todos que vivemos depois de Adão, não temos como questionar essa representatividade, porque não tinha mais ninguém lá para competir com Adão naquela época. Era só ele. Então, ele mesmo foi eleito pelo próprio Deus como nosso representante. E a partir daí, todos nós vivemos debaixo das consequências das decisões desse nosso representante. Um exemplo disso pode ser facilmente visualizado
naquilo que acontece com a presidência do nosso país e naquilo que os deputados e os senadores fazem. Então, o que é feito por um governador se torna lei e continua valendo mesmo depois que esse governador termina o seu mandato. Porque quando ele sancionou uma determinada lei, ele estava nos representando, e a representatividade dele era legal. Então, portanto, mesmo depois dele ter deixado o cargo e ter sido substituído por outro, o que ele fez enquanto estava nos representando não pode ser, a não ser que algo aconteça, uma outra lei seja sancionada, não vai voltar atrás, porque ele simplesmente abandonou o cargo, porque existe representatividade. Um outro ponto, nós temos aqui já, dentro do nosso contexto mais doméstico, um conselho toma uma decisão, e essa decisão torna-se algo a ser observado e obedecido dentro da igreja. Aos poucos esse conselho vai sendo substituído. Aquilo que foi resolvido por eles deixa de ter valor porque eles foram substituídos? Não, a não ser que o novo conselho repense o assunto e decida mudar, e aí então novamente vai ser decidido algo, vai ser colocado. Caso contrário, vai continuar valendo, mesmo que os representantes tenham mudado. Por quê? Porque quando nós estamos num contexto federalista, quando há representatividade, os representantes falam em nome de todos, e aquilo que eles fazem em nome de todos tem peso que vai além deles. Então, quando Adão me representava, Adão cometeu este pecado, e o pecado que ele cometeu, ele extravasa, ou seja, a culpa dele extravasa a vida de Adão e abrange a vida de todos a quem ele representava, todos nós. Isso só deixa de ter peso sobre a minha vida quando eu recebo, como nós estudamos, a obra de Cristo Jesus, e nós somos justificados diante de Deus por um outro representante nosso também, que oferece um sacrifício em nosso lugar. Nós vamos ver isso depois, mas é a argumentação de Paulo. Havia em Adão representatividade, e você pode acreditar que era por uma questão de realismo, porque em Adão todas as nossas almas estavam pré-existentes, ou você pode entender isso por uma questão de federalismo, ou seja, Adão era o meu representante legal, embora eu não estava lá e não votei nele, mas a simples ausência de outra pessoa lá, de outro candidato, faz dele o representante legítimo. E ainda tem um outro argumento que eu colocaria aqui, que é o argumento de que se Deus fez Adão e colocou lá como meu representante, ninguém melhor do que ele me representaria, porque ele é a fina flor da estampa, porque ele é fruto da obra das mãos de Deus. Nenhum outro homem foi mais brilhante, nenhum outro homem foi mais inteligente, nenhum outro homem foi mais sábio, nenhum outro homem tinha tanto reflexo de quem Deus é do que Adão. Ninguém depois dele. Se você tem dúvida disso, coe café, tome a primeira xícara, use o mesmo pó para coar o café pela segunda vez, use o mesmo pó para coar pela terceira vez, e tome o café da terceira coada, e você me diga se ele é o mesmo que você tomou da primeira vez que você passou o seu cafezinho lá no pó. Todo mundo sabe a resposta, né? É incomparável. Por isso que a gente não guarda pó de café usado. Então não adianta a gente querer dizer: ah, pastor, se eu tivesse no lugar do Adão, a história teria sido diferente. Talvez teria. Talvez você não teria nem dado conta de dar nome a todos os animais. Já teria cometido pecado antes, como eu também talvez teria feito. Então, Adão era um representante legítimo e um representante à altura, e quem escolheu esse representante foi Deus. A terceira ideia surgiu já por volta de 1800, e esta é chamada teoria da identidade de Edward. É uma teoria mais espiritualista, é uma teoria fundamentada em argumentos dos atributos de Deus. Então, Jonathan Edwards dizia o seguinte, dizia que a representatividade aqui está fundamentada no seguinte aspecto: quando Adão estava lá no Éden e ele caiu, junto com ele caímos todos nós, porque embora nós não estávamos lá pisando no Éden, e embora talvez você não aceite a ideia que nossas almas estavam pré-existentes em Adão, e nem que Adão seja o seu representante, para Jonathan Edwards, nós estávamos na mente de Deus, e os pensamentos de Deus
são tão perfeitos e tão reais, que ainda que eu não estivesse vivo com os meus pés plantados sobre essa terra, mas se eu estava vivo na mente de Deus, e Deus escreveu essa história para mim, então lá em Adão eu estava caindo, ainda que eu não estivesse pisando lá, mas eu estava caindo porque eu estava vivo dentro da mente de Deus, e as coisas que estão vivas dentro da mente de Deus estão vivas no universo, porque Deus não é alguém que pensa algo que não dá para fazer, nem que pensa algo errado, nem que pensa alguma coisa que está além do poder dele. O que ele pensa, ele pode fazer. Portanto, se ele pensou em mim antes da eternidade, lá quando Adão estava caindo, e Deus me escreveu na história e me colocou lá no ano 2000 para viver na história de Deus e na minha vida, dentro da mente de Deus, eu já estava caindo. Então, Jonathan Edwards abandonou essas questões jurídicas, abandonou a questão biológica lá do realismo, e ele se baseou numa questão teológica. Olha, Deus é onipotente, ele faz tudo o que ele idealiza fazer. Se eu estava idealizado na mente de Deus, e se Deus me colocou num ponto da história para lá da queda, então lá em Adão eu estava caindo, porque na mente de Deus, Deus já tinha me posicionado dentro da história, numa história da raça humana caída. Então, ponto final. Então, Jonathan Edwards se baseia na ideia da identidade que Deus me deu dentro da mente dele. Deus já me idealizou assim, Deus já me posicionou assim, Deus já me deu uma identidade pós-queda. A minha identidade é pós-queda, porque eu não nasci antes de ver Adão caindo. Eu já nasci numa sociedade que é consequência dessa queda. Então, essa identidade que Deus me deu. Agora, em ponto algum, que é o ponto final de Jonathan Edwards, eu posso culpar Deus por isso. E aí um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau disse assim: o homem nasceu livre e agora se encontra em todos os lugares acorrentado. Portanto, se eu descrer da descrição bíblica da queda, ainda assim eu terei que formular essa questão, porque é fato que o homem nasce livre, mas o próprio homem se enfia em muitas coisas e ele fica acorrentado. Então um filósofo, ele patenteou essa ideia. E que ideia é essa? Se você não quiser crer na queda como Adão, e nem ver em Adão o seu representante, mas você vai ter que arrumar algum. Por quê? Porque o homem foi feito livre e hoje o homem está acorrentado. Então, em algum ponto da história, alguém deturpou essa liberdade. E a Bíblia narra e descreve isso para nós. Uma outra questão que nós podemos trabalhar aqui, mas não vem o caso agora, se você pegar cada uma das religiões existentes no mundo, cada uma das heresias inclusive existentes no mundo, você vai ver que uma coisa em comum existe em todas as religiões. Todas elas precisam mostrar em que ponto foi que o homem caiu do seu estado de graça, ou do seu estado de santidade, ou do seu estado de perfeição. Todas elas têm que descrever. E a grande maioria mostra um casal vivendo e sendo prejudicado. Algumas mostram que uma terceira pessoa entrou, um príncipe de outro reino entrou, e essas coisas estão presentes quase que em 100% de todas as religiões existentes no mundo. Por quê? É o ponto de vista de Jacques Rousseau. Olha, se eu não quero crer na Bíblia, eu vou ter que formular uma teoria para explicar como foi que nós perdemos a nossa liberdade. E aí, finalizando, o ponto para Paulo aqui, voltando um pouquinho lá no versículo 10, Paulo está dizendo, não tem como nós negarmos a existência do pecado. E o versículo 14, ele vai dizer isso mesmo. A Bíblia diz assim, para que haja pecado tem que existir lei. Ok, e qual que é o salário do pecado? É a morte. E desde quando que existe morte? Esse é o argumento agora de Paulo para finalizar. Olha, a morte existe desde o começo. Portanto, você pode até dizer, é fato, e Paulo concorda com isso, com a inteligência que ele tinha, ele não podia discordar disso, ele fala, olha, de fato, sem lei não há pecado. Só que a própria presença da morte, desde o início dos nossos primeiros pais, comprova a existência do pecado. Porque a morte é salário, o salário do pecado é a morte. Eu falo assim, mas o pecado é uma coisa que só entra na vida humana, é uma coisa que só faz parte da vida humana adulta. Então você não poderia ter crianças recém-nascidas, ou com poucos meses de vida, morrendo. Por que elas morrem?
Se nós sabemos que a morte é consequência do pecado, alguém sem pecado não morreria jamais. E nós temos a morte na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e na idade dos anciãos. Por que que isso acontece? Porque o pecado permeia todos os cantos da nossa sociedade. E porque quando nós nascemos, nós já trazemos o peso da culpa do pecado, originado lá no primeiro ato de pecado, de desobediência contra Deus. Então, independente da linha que você queira, eu citei as 3 linhas aqui, você pode ser realista, você pode ser federalista, ou você pode crer na teoria da identidade. Isso indifere, isso vai da facilidade que cada um de nós tem para lidar com esse assunto. Mas uma coisa é fato: a morte está presente no mundo por causa do pecado. E desde o dia em que ela aconteceu pela primeira vez, toda a raça está submetida a esse castigo. E somente em Cristo Jesus nós vamos encontrar a solução para isso. E é o que Paulo vai tratar a partir do versículo 15. Nós vamos ver semana que vem. Ele diz: todavia não é assim o dom gratuito de Deus. E aí nós vamos tratar desse ponto. Nós vamos ver que existe uma diferença. Se lá em Adão todos pecaram, o dom gratuito de Deus não é bem assim. Aqui eu não posso dizer que agora todos estão salvos, porque um dos argumentos dentro das heresias que surgiram nos primeiros séculos da era cristã é que, olha, se o que Cristo fez, Ele fez como representante do homem, então fez por todos os homens, da mesma maneira que eu não precisei crer no pecado para estar dentro do pecado, eu também não preciso crer na salvação para estar dentro da salvação. Isso foi uma heresia que surgiu no primeiro século, e agora Paulo vai tratar disso para dizer assim: olha, em relação ao dom gratuito de Deus, não é do mesmo jeito do pecado. Para nós fica um desafio, o desafio de nós nos enxergarmos como de fato nós somos. Nós precisamos ser honestos conosco, e a não ser que eu seja bem honesto comigo para perceber o tamanho da besteira que nós fizemos lá em Adão, e que nós fazemos o tempo todo quando nós trocamos o Criador pela criatura, quando nós trocamos a verdade pela mentira, e que nós trocamos a justiça pela injustiça, a não ser que eu perceba o tamanho dessa besteira, o metalaço, que é essa troca boba, eu não poderei valorizar e nem perceber e nem sentir o tamanho da alegria e do regozijo, do júbilo que existe na reconciliação. Deus de fato nos tirou de um estado que é um estado universal de pecado. E quando nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus, nós estamos experimentando uma bênção extraordinária, que não pode ser herdada, mas que Deus resolveu dar a mim e a você, e que nos tira de um estado terrível, um estado calamitoso, que nós, com todos os anos e com toda a experiência e com toda a inteligência que nós podemos adquirir ao longo da nossa vida, jamais conseguiríamos perceber na totalidade o tamanho que foi essa besteira que nós fizemos, de desobedecermos ao Senhor. Então que Deus nos ajude a sermos honestos e percebermos, porque quanto mais eu perceber o tamanho do metalaço, mais eu poderei sentir a alegria do catalage, ou seja, desta reconciliação que nós recebemos de Deus. Senhor nosso Pai, nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua palavra, e que o Senhor coloque em nosso coração o real, verdadeiro sentido daquilo que recebemos, para que nós, ó Deus, tenhamos esta alegria, este regozijo, como Paulo fala, que nós nos gloriemos no Senhor, que nós nos alegremos e nos rejubilemos, ó Deus, porque uma vez reconciliados com o Senhor, nada pode nos arrancar das Tuas mãos, nada pode nos separar do Senhor. E que alegria é saber, ó Deus, que a morte não tem mais domínio sobre nós junto com o pecado, mas sabemos, ó Deus, que a nós foi dado morrer uma única vez, por causa da federação, por causa, ó Deus, da universalidade, por causa, ó Deus, do realismo do nosso pecado. Mas, ó Pai, depois disso, nós experimentamos a vida eterna, e a Tua palavra garante que nós não experimentaremos a segunda morte, aquela, ó Deus, que é para colocar
em castigo eterno todos aqueles que não se arrependem e todos aqueles que vivem no pecado sem sequer ter noção da periculosidade, da destruição que ele traz para a vida de agora e para a vida eterna. Agora, Deus, ajude-nos, ó Pai, a vivermos felizes e contentes com este grande tesouro que o Senhor nos deu, pois ele é maior do que qualquer outro tesouro que possamos adquirir em toda a nossa vida. Portanto, não nos deixe perder a alegria de viver como salvos neste mundo, por qualquer questão circunstancial. Pedimos isso a Ti em nome de Jesus. Amém.